Sobre esse assunto, a gente conversa com Gustavo Guedes, advogado do senador Sérgio Moro, a quem eu agradeço pela disponibilidade em conversar conosco aqui da CNN. Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite aos amigos da CNN. Doutor Gustavo, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer favorável à cassação do mandato do senador Sérgio Moro. A Procuradoria entendeu que houve prática de abuso de poder econômico durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Houve abuso de poder econômico? Não houve abuso de poder econômico e nem todos aqueles outros crimes que o PT, o PL e o Podemos, né, que atuam em conjunto, PL e o Podemos, alegaram nas suas iniciais. O Ministério Público afastou todos os outros, Caixa 2, corrupção e etc., e focou apenas no abuso do poder econômico. Eu respeito muito a Procuradoria do Paraná, respeito muito o parecer. Aliás, o parecer veio na linha do que nós já vínhamos propondo, que era uma análise individual de cada um dos gastos que foram feitos. Até então, o PT tinha inventado e criado um número de 20 milhões de reais de abuso, o PL e o Podemos 8 milhões de abuso, e a Procuradoria trouxe, como eu tenho dito, colocou a bola no chão, disse que os abusos são de 2 milhões e analisou gasto a gasto. Agora, para chegar nessa conta de 2 milhões da Procuradoria, eu respeito, mas naturalmente eu discordo, ela considerou gastos que, na nossa avaliação, não são gastos possíveis de serem enquadrados como gastos de pré-campanha. Então, Por exemplo, doutor, desculpe interrompê-lo, por exemplo. Vou dizer agora, com prazer. Por exemplo, os gastos com segurança. Esses não são gastos de pré-campanha, não são gastos para a busca do voto. Os gastos com a contratação de advogados, por exemplo, que é o meu caso, Felipe Cunha, que também foi contratado. Esses não são gastos que podem ou que devem ser enquadrados, na minha opinião, como gastos de pré-campanha. Te dou outro exemplo. Em 2021, o Podemos fez uma convenção, em novembro de 21, em Brasília. Tá? E nessa convenção coincidiu também com a volta do Moro ao Brasil e com o lançamento ali da pré-candidatura do Moro. Falaram nesse evento a Renata Abreu, o senador Álvaro Dias, que foi adversário do Moro lá no Paraná. E aí, todo o gasto dessa convenção nacional do Podemos entrou na conta do Moro. Então, gastos com locação de veículos, gastos com coffee break. Veja, nesse evento do Podemos que eu falei, locaram uma ambulância. Essa ambulância veio para a conta do Moro. Então, o que nós nos propomos a discutir, e discutiremos isso na sequência do processo com os juízes, quais são esses gastos que podem entrar nessa conta de pré-campanha. Tá? Porque veja uma coisa, o leading case, né, ou o caso referência do TSE para abuso de poder econômico em pré-campanha, ele fala duas coisas. Primeiro, que os gastos em pré-campanha têm que ser módicos, mas não dá uma referência do que são módicos. Nós nos pretendemos a discutir isso. Segunda coisa que ele fala, ele cria um conceito jurídico do indiferente eleitoral. O que é o indiferente eleitoral? É aquela atividade feita em pré-campanha, mas que não resulta na busca do voto, que não é um gasto tipicamente eleitoral para realmente atingir o eleitor. Então, te dei alguns exemplos aqui. A ambulância, o coffee break, a limpeza, o gerador dessa convenção, a contratação de advogados. Veja que advogado tem uma particularidade, inclusive, Leandro. Advogado é um indiferente típico eleitoral. Nós, advogados, o nosso valor, os nossos honorários não são contabilizados por limite de campanha dos candidatos. Se não é contabilizado por limite de campanha, por que seria na pré-campanha? Então, esse tipo de discussão, com muita tranquilidade, com muita técnica, que é o que a gente vem buscando fazer desde o começo, nós faremos essa discussão e eu não tenho dúvida, Leandro, cada um que olha para esse processo diminui o valor. Então, nós já estamos em 2 milhões de reais e eu não tenho dúvida que nós vamos baixar muito mais para que a gente chegue num montante que realmente se demonstre. A eleição do Sérgio Moro não se decorreu por nenhum tipo de gasto a maior em pré-campanha, mas sim porque o eleitor do Paraná queria eleger o Sérgio Moro com base em tudo aquilo que ele fez na Operação Lava Jato. Então, Gustavo, como o senhor disse, os procuradores entendem que houve abuso de poder econômico porque houve um gasto de pelo menos 2 milhões de reais durante a pré-campanha, como o senhor disse. Agora, esse recurso saiu do Podemos e do União Brasil? Sim, como a lei manda. A lei e a jurisprudência prescrevem que os gastos de pré-campanha
têm que ser todos feitos pelos partidos políticos. É assim que a lei exige e assim que o senador, o então juiz candidato, se conduziu. Agora, as ações, tanto do PL quanto do PT, do PCdoB e do PV, acusam também que houve Caixa 2 e uso indevido de meios de comunicação social. Leandro, acusam de muita coisa, né? É uma tentativa de se criar uma cortina de fumaça, uma tentativa de alegação de inúmeras coisas. Essas coisas não foram comprovadas. E note uma coisa importante: o trabalho que o Ministério Público fez ontem, e o parecer, eu já elogiei o parecer, é um parecer racional, é um parecer técnico. Naturalmente, eu discordo por conta da configuração de alguns gastos como pré-campanha, mas é um parecer que ele é muito racional. E ele fez o trabalho que os partidos autores não fizeram. Ele foi buscar analisar cada gasto, ele foi buscar individualizar esses gastos. Os partidos, para criar uma cortina de fumaça, vieram com números enormes, vieram com a alegação de que o Sérgio Moro teria vendido a candidatura presidencial dele para o Luciano Bivar. Então, realmente são argumentos que não são sérios e por isso, inclusive, que o Ministério Público rechaçou todos eles e ficou apenas com o abuso do poder econômico. E o abuso do poder econômico só se configura quando tem um valor elevado. Portanto, se eu conseguir comprovar, como eu tenho convicção que conseguirei, diminuir o valor, o abuso desaparece. Doutor, eu vou chamar o Pedro Venceslau agora para participar da nossa conversa aqui também, da entrevista, mas antes eu gostaria de fazer uma outra pergunta sobre esse assunto que eu falei agora anterior. A ação questiona a questão de uso indevido em meios de comunicação social. Houve algum uso indevido, doutor Gustavo, durante a campanha, a pré-campanha, na verdade? Ou seja, o uso de redes sociais, por exemplo, ou publicidade nas redes sociais, publicidade paga com recurso de fundo de partido? Então, Leandro, deixa eu te explicar. Primeiro que, enfim, você não é da área, então Por favor. não estou te chamando a atenção, é só uma correção técnica, até para que você explique bem para os teus, para quem nos assiste, para os teus ouvintes, né? Para os teus telespectadores. Não há abuso de meios de comunicação em redes sociais. Tá? Então, como que esses partidos... Eles dizem que o abuso de meio de comunicação do Sérgio Moro se deveu na participação dele nas propagandas partidárias. As propagandas partidárias, aquelas que voltaram, né, que foram retomadas pelo Congresso ano passado. Então, o Moro participou nas propagandas partidárias nacionais do Podemos, participou nas propagandas do União Brasil. Então, para eles, essa participação na propaganda partidária, que todos os pré-candidatos participam, a visão deles, isso significaria abuso de meio de comunicação. Tanto não tem nenhum sentido e nenhum cabimento que a Procuradoria ontem também afastou por completo essa alegação. Então não se refere a redes sociais, por exemplo? Não se refere a redes sociais. Tecnicamente, abuso de meio de comunicação só pode se dar em TV, em televisão, rádio, jornal, que são os meios de comunicação social assim reconhecidos pelo TSE. Ok. Vou chamar aqui o Pedro Venceslau, que vai participar também da nossa entrevista. Pedro, por favor, fique à vontade. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber quais são os caminhos jurídicos, caso aconteça um revés nessa questão para o Sérgio Moro. Se esse caso pode chegar ao TSE, ao STF, para a gente entender melhor quais são as opções. Pedro, boa noite. O caminho agora, então, nós apresentamos as alegações finais, o Ministério Público deu parecer. Nós ainda certamente faremos uma visita a todos os desembargadores e juízes para apresentar memoriais, etc. E vai ser marcado o julgamento desse caso. Provavelmente, aí, por aquilo que o relator sinalizou, na última semana de janeiro. Tá? A partir daí, então, existe possibilidade de embargo de declaração para a parte que perder e o recurso tanto ao Tribunal Superior Eleitoral e, eventualmente, depois ao Supremo Tribunal Federal. Naturalmente, o cabimento do recurso para o Supremo é um pouco mais restrito, porque depende de matéria constitucional, mas, sem dúvida nenhuma, ao TSE, a parte que sucumbir no Paraná, levará essa discussão ao TSE, não tenho dúvida. Okay. Eu agradeço, portanto, ao Gustavo Guedes, advogado do senador Sérgio Moro. Obrigado pela disponibilidade, doutor Gustavo. Boa noite, à disposição sempre. Obrigado pela atenção e pelo espaço.